Revolução Verde, uma onda que veio para ficar. Projetados com materiais mais sustentáveis, com menor impacto ambiental e pensados para poupar o uso de água e de energia elétrica, os prédios ecológicos não são mais privilégios só de edifícios comerciais ou de condomínios de alta renda. Conjuntos habitacionais populares em São Paulo já fazem uso dessa tecnologia, dessa ideia. No N-Blog de hoje você vai conhecer as moradias verdes. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. Uma iniciativa da Prefeitura de Paris, na França, deu início às obras de moradia ecológica a preço popular. Os prédios são construídos dentro do perímetro urbano e foram projetados para economizar água e energia. Eu estive lá no ano passado conferindo as obras. Paris, uma cidade cosmopolita e ao mesmo tempo compacta. São 2.200.000 habitantes e apenas 10% de área livre para a construção. Mas foi o suficiente para despertar na prefeitura o desejo de construir moradias que aliem bem-estar com baixo consumo energético. Assim surgiu o bairro ecológico, mais conhecido como Ecobairro. Com a proposta de reduzir em 25% o consumo de energia elétrica, as construções do Ecobairro ainda estão em andamento. Uma área de 50 hectares no norte de Paris já está sendo preparada para receber as inovações tecnológicas, desde a obra até o acabamento. Mas um prédio piloto já está praticamente pronto. Este é o primeiro prédio de moradia popular construído pela Prefeitura de Paris nos moldes ecológicos. Aqui, o consumo de água e energia é reduzido. Ele tem isolamento térmico feito com uma camada grossa de espuma e madeira. Cecília Gruber, responsável pelo Gabinete de Assuntos Ambientais da Prefeitura de Paris, afirma que a meta energética dessa primeira construção é ambiciosa: consumir apenas 15 kWh por ano no aquecimento. O ambiente agradece e o bolso também. Aqui a conta de luz vai sair mais barata. Um investimento importante para pessoas de baixa renda. A proposta é entregar 6.000 moradias sociais por ano até 2016. Outra forma de aproveitar todo o espaço do prédio ecológico é preencher o telhado com vegetação, o chamado telhado verde. Além de ajudar na isolação térmica, ele absorve água da chuva e proporciona um ar mais fresco na região. Cecília explica que essa ideia surgiu depois da morte de 15.000 pessoas durante uma onda excessiva de calor em 2003. O projeto do Ecobairro foi pensado para adaptar a necessidade de moradia às mudanças climáticas, cada vez mais sentidas pela população francesa. Além disso, um projeto da Prefeitura já prevê a instalação de 200.000 metros quadrados de painéis solares em terraços. Toda essa revitalização também vai chegar aos prédios atuais. E olha, para falar sobre as moradias verdes, agora aqui no Brasil, eu vou conversar com o arquiteto e coordenador da unidade gestora do programa Serra do Mar, Fernando Chucri, e com o engenheiro civil e designer ecológico, Felipe Augusto Pinheiro. E também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, arquiteto também, Duílio Ferronato, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Vamos falar um pouquinho dessa iniciativa, a gente abriu com uma reportagem internacional, vamos falar um pouquinho da iniciativa no Brasil, né? Moradias populares com viés ecológico, pensando nessa questão ecológica. Esse projeto do CDHU foi, inclusive, reconhecido pela ONU, né, Fernando? Isso, a ONU tem um programa mundial que analisa, identifica ações sustentáveis, principalmente em habitação de interesse social, porque a gente sabe que essas iniciativas já são muito aplicadas em conjuntos de alto padrão, em conjuntos comerciais, empreendimentos de alto padrão, e na habitação de interesse social menos implantada. Por quê? Basicamente por questão de custo. Hoje ainda a gente tem, a maioria dessas medidas sustentáveis tem acréscimo de custo na produção de unidades. E quando você fala em reduzir o déficit habitacional, você fala em produzir o máximo possível de unidades. Então, isso é um conflito que a CDHU está tentando acomodar, está tentando, de alguma forma, gerenciar. E esse primeiro conjunto que foi feito nesse padrão é um conjunto dentro do programa da Serra do Mar, foi feito pela CDHU, que é um programa, um projeto chamado Rubens Lara, onde diversas ações, foram aplicadas diversas ações no sentido de melhorar
a questão de sustentabilidade dessas unidades. E, na verdade, a questão do custo, ela tem um impacto inicial, porque você precisa gastar um pouco mais com um painel solar ou com uma questão de economia de água, e tem todo um trabalho de um reservatório que pode armazenar água da chuva, mas isso reflete no bolso depois, porque a economia é maior, na verdade é um valor maior agora. Quando você projeta, Felipe, quando você recebe no seu escritório, na sua empresa, as pessoas procurando uma questão mais sustentável, elas estão dispostas a ter esse valor inicial aplicado para ter um retorno depois? Acho que a partir do momento que a gente aguarda que as pessoas cheguem, então elas já chegam já predispostas a inserir elementos de menor impacto ambiental nas casas, né? Então, a gente busca ressaltar que esse custo não é simplesmente um custo econômico, mas existe um custo ambiental da extração desses materiais, para onde esses materiais vão depois, e um custo social, a forma com que esses materiais são produzidos, né? Como que funciona essa cadeia. Então, a gente busca ressaltar isso e aí a gente começa a abrir para possibilidades. Sustentabilidade tem a ver com leis trabalhistas também. Não envolvendo trabalhos escravos, não envolvendo gente mal paga, é isso? Eu acho que vai além. É isso, mas eu acho que vai além. Eu acho que sustentabilidade, as construções ecológicas, elas tentam resgatar os conhecimentos tradicionais dos povos que sempre utilizaram os recursos locais e também aproveitar das tecnologias apropriadas, conhecimentos tecnológicos, mas que não estão presos a sistemas, algum tipo de marca, algum tipo de empresa, mas que são tecnologias que são realmente importantes para a gente minimizar o gasto de energia ou gerar uma eficiência energética. Né? O impacto mesmo, né? Olha, uma sala de aula construída com garrafas PET, é isso mesmo, tá? Cansado de esperar pela iniciativa pública, alguns professores e alunos do DF, do Distrito Federal, construíram uma sala de atividades ecológicas. Foi quase um ano até o projeto sair do papel. As crianças juntaram 15 mil garrafas PET. Para isso, contaram com a ajuda dos pais e também dos vizinhos. O próximo passo foi a construção da sala. As fotos mostram todo o processo. As crianças trabalharam duro até que as paredes ficassem de pé. E o trabalho duro valeu a pena. Olhando assim, até parece uma sala de aula normal, com paredes pintadas e revestidas de alvenaria. Mas se a gente vier pro lado de fora, bem aqui, dá para perceber que, na verdade, os tijolos foram substituídos por garrafas de plástico, que foram enchidas de areia para ganhar resistência. Entre elas, o rejunte é barro. De concreto aqui, só as vigas e os pilares. A ideia foi do professor de biologia, que precisava encontrar solução para um problema. As crianças não tinham onde ficar para participar das aulas do período integral, o turno contrário da escola em que são dadas atividades extracurriculares. Agora, além de ganhar um cômodo novo, estão aprendendo a reutilizar o material descartável de um jeito diferente. Já que não é possível tirar todo o lixo, então vamos reutilizar num lugar que vai ficar por mais tempo. Para os alunos, tudo virou lição de preservação da natureza. Primeiro, reciclar, reutilizar e reduzir o consumo de materiais que poderiam estar no meio ambiente. Né? Preservar o meio ambiente em primeiro lugar. Quando a luz do sol bate, reflete aqui dentro. Né? E ficou bem interessante, ficou legal. Agora as crianças querem mais. Vão construir também cabanas com teto de garrafas plásticas. As possibilidades são infinitas. Por isso, este funcionário vai levar a ideia para além dos muros da escola. Quer fazer uma casa com construções parecidas, reutilizando as garrafas de plástico. Eu estou pensando em fazer o muro, fazer uma calçada lá em casa que já tem a horta. E eu acho que tipo assim, uma ideia dessa é maravilhosa. Olha, a iniciativa de construção com garrafas PET não acontece só no Brasil. Na Guatemala, um americano achou um jeito de melhorar a estrutura das salas de aula das crianças carentes. Aí são as crianças com as garrafas PET. O projeto de Anthony Brindisi foi construir a escola de garrafas com estrutura simples de madeira e metal ou cimento, preenchendo o miolo das paredes com as garrafas. A grande sacada, a diferença entre a questão do Brasil e da Guatemala é que dentro das garrafas, em vez de terra, são colocadas embalagens não recicláveis, como aqueles saquinhos de bolacha, chocolate, salgadinhos, que tem aquele laminado por dentro. Então, eles colocam bastante embalagem, deixam a garrafa bem dura e ela pode construir a parede, né? Toda a comunidade se envolveu no projeto, crianças ajudaram a recolher as garrafas e as embalagens das ruas, mais de 2.000 estudantes e de 4 comunidades da Guatemala, mais de 100 professores trabalharam para levantar 2 salas de aula na escola ecológica em Xilasco.
Foram 8.000 garrafas PET só nessa escola, mais todo o lixo recolhido com os saquinhos. Os voluntários do Peace Corps da Guatemala, do Corpo de Paz, também se envolveram no projeto para construir mais 8 no mesmo modelo dessa que o Anthony desenvolveu. Uma forma de dar novo uso a materiais que entupiriam lixões e de promover a cidadania em comunidades carentes. Quer dizer, existem iniciativas possíveis de pessoas, às vezes nem são arquitetos ou nem são engenheiros, que podem colaborar na discussão dessa questão mais sustentável de moradia e de educação. E essas unidades estão basicamente vinculadas à questão de geração de resíduo, aproveitamento ou reaproveitamento de resíduos, aí no caso garrafa PET, que é uma maneira também de você economizar energia para destinar esse lugar para algum lugar que tenha tratamento ambiental adequado. A disposição de resíduos sólidos é um grande problema que a gente tem hoje com relação à sustentabilidade. Juntou duas coisas, né? Acho que mais uma coisa interessante que eu vi na reportagem é que essas tecnologias, elas também abrem para que as pessoas da comunidade participem da construção. Fantástico. Então, a gente está passando por um processo desse no litoral norte da Bahia, de Salvador, aproveitando garrafas para encher com areia, que é o único material local que a gente tem. Certo. A areia não pega forma, então a garrafa PET está sendo super importante para dar forma à areia e a gente usar. E aí a comunidade vai chegando, vai se apropriando da ideia, adapta para fazer um banco. Então é um processo que desperta a criatividade das pessoas. E faz com que elas se sintam incluídas naquilo que é, de fato, pensar como a gente vai viver daqui para frente, né? Com outras maneiras de se viver, de se construir, de se pensar, né, os objetos, e as casas, as escolas. Falando daquele projeto do CDHU, do qual o Fernando veio falar com a gente aqui, conversar um pouquinho, eu queria que você me explicasse o viés amplo desse projeto. Não é só o prédio que tem economia de água ou de captação solar para gerar energia, né? Sim. Qual que é o grande trunfo desse projeto CDHU? Tem das diversas ações, como o aumento da caixilharia para reduzir o uso da energia elétrica, da iluminação durante o dia, desenho universal em toda a circulação dos edifícios, aquecimento solar, gestão de resíduos nos canteiros de obras. A gente implantou um sistema de gestão de resíduos para que não haja disposição inadequada ou que não haja uma destinação inadequada desses resíduos. Essas imagens são justamente do condomínio que ele está explicando. São do conjunto Rubens Lara. Então o tamanho da janela está diretamente relacionado com a economia de eletricidade. Também, né? melhor ventilação, salubridade e economia Porque aquelas janelas pequenininhas, você tem que ligar sempre a lâmpada. Né? Nas fotos fica bastante claro que o tamanho das janelas é bem maior do que os conjuntos habitacionais que normalmente de interesse social que a gente tem visto por aí. É verdade. E os aquecedores solares, que é fácil você ver os boilers, os reservatórios que ficam acima da cobertura. Mas também tem, por exemplo, o pavimento drenante, que é uma coisa que não vai atingir diretamente ao conjunto habitacional, mas ao bairro, a toda aquela bacia de contribuição de água, porque quando você permite que parte dessa água infiltre no próprio local, no próprio terreno onde está sendo implantado o empreendimento, você reduz o volume de água que vai ser lançado no sistema de captação e consequentemente, vai ser jogado em algum ponto, num córrego, por exemplo, que pode gerar problemas de enchente. Então, é um caso... Essa é uma das ideias que a Prefeitura tenta implantar aqui em São Paulo também, É o caso das piscininhas, que são chamadas aqui, que são reservatórios para reduzir o fluxo de água no horário do pico da chuva, né? Aquelas calçadas verdes, essas coisas, exatamente. São tudo calçadas. É o mesmo princípio. E o piso drenante, o que é? Ele é furado? São pavimentos intertravados, alguns com espaços entre eles, para que haja infiltração de água no momento de chuva. E você planta grama ou coloca pedra? Planta grama. Esses empreendimentos também têm uma característica diferente da maioria dos outros de interesse social, que tem maior área com gramado ou com paisagismo para também melhorar a situação. Não é só sombra, tem outras questões envolvidas, mas também melhora a drenagem, que é o assunto que nós estamos tratando. O que a gente estava falando antes, você acha que se uma pessoa for fazer uma reforma na casa dela, ela poderia levar isso em conta, fazer um piso drenante na casa dela para ajudar a combater as enchentes? Eu acho que deveria. Isso é postura municipal. Aí a gente teria de estar atacando, teria de estar discutindo legislações que existem hoje na lei municipal. Quando você vai fazer um projeto, você tem que ter um percentual do piso que sobra fora a projeção da construção, que seja drenante. Uma porcentagem. Agora, de fato, uma porcentagem. O que acontece, de fato, é que não existe fiscalização quanto a isso, por exemplo. Então, é uma questão que fica secundária na hora que a prefeitura faz a fiscalização. Coloca um ladrilho. Acabam cimentando, dando outras soluções que vão gerar esse problema de enchente, de falta de permeabilidade no solo. Isso é uma...
Aproveitando o gancho, né? Acho que a gente tem que explorar alternativas para minimizar esse escoamento superficial, né? A Prefeitura de Nova York, ela, ao invés de aumentar a rede de tubulação de água de chuva, ela resolveu oferecer descontos no IPTU para os moradores que implantassem telhados verdes. Que é uma ideia porque fantástica. É uma alternativa para criar um isolamento térmico para casa, diminuir esse escoamento superficial. Então, no momento da chuva, a água não chega nas redes de tubulação e tem coberturas que têm potencial para você trabalhar com produção de alimentos, né? Então, Chicago quer dizer, não é só grama. Não é só grama. Pode ser uma plantação de... Chicago tem uma primeira fazenda urbana certificada com produção orgânica. Num telhado? Num telhado. Que fantástico. Aqui em São Paulo a gente tem alguns exemplos já implantados, a gente está trabalhando muito com isso, porque mais do que a gente ter soluções para as coisas novas, a realidade urbana nos pede soluções para aquilo que já existe. Claro. É o retrofit, o retroajuste que a gente chama, né? Até para melhorar a qualidade do ar mesmo na cidade, o isolamento térmico, né? A gente sabe que numa cidade como São Paulo é muito mais quente, por exemplo, do que numa cidade do interior, por causa da poluição, da quantidade de poluentes no ar. Então, não é só a questão do escoamento da água, tem uma questão de isolamento também, Esse né? é um efeito chamado ilhas de calor, porque Sim. os edifícios, eles absorvem a caloria do dia. E ao invés das plantas que deveriam estar no lugar onde estão os edifícios devolverem em evaporação, em melhoria da qualidade do ar, eles devolvem caloria durante a noite. Então é uma ilha de calor que vai se construindo. Então o processo de reajuste da cidade é a gente reconstruir espaços verdes. E aí as estratégias elas estão surgindo também nesse processo criativo de criar novas tecnologias. E isso tanto para quem mora por exemplo, um prédio de apartamentos, quanto um prédio comercial, quanto uma casa, tanto faz o tipo de estrutura, é isso? Dá para construir um telhado verde em qualquer tipo de estrutura de moradia? A estrutura tem que estar preparada, porque você vai sobrecarregar essa estrutura com a terra, com os vasos, depende da maneira que você for implantar. Então, não é um caso de implantar em qualquer residência. Você tem que ter um técnico acompanhando, saber se é possível fazer a implantação desse sistema na construção que você quer aplicar. Uhum. Agora, em relação voltando à questão da moradia popular, do projeto do CDHU na Serra do Mar, esse condomínio Rubens Lara tem quantos prédios e esse projeto vai ser estendido para outras áreas de São Paulo? São 1.800 unidades aproximadamente que tem várias tipologias. Então nós temos casas simples, casas sobrepostas, que é uma casa em cima da outra, edifícios de 4 pavimentos e edifícios de 8 pavimentos. Então, inclusive com 2 dormitórios, 3 dormitórios, com áreas diferentes, que é para atender aquela população que está sendo retirada, removida, de uma maneira adequada, né? De acordo com o perfil da família, você coloca ela numa unidade específica. Então, como eu te disse, é um modelo, é um padrão que nós estamos fazendo agora, é um piloto que nós estamos fazendo agora, que a gente espera poder mensurar nesse piloto qual a economia que ocorre de fato em energia, em água, em todas as questões relativas ao uso desse imóvel, para poder replicar essas ações em todas as unidades da CDHU. Mas repito, é um piloto que está sendo feito e a gente espera que mensurando isso, a gente justifique a aplicação desse modelo em todas as outras unidades. Se até a ONU já reconheceu, acho que tem uma grande chance de conseguir trabalhar daqui para frente, nos próximos anos, moradias mais sustentáveis mesmo. Mas essa questão implica também numa mudança de paradigma social, porque essas pessoas que estão morando que vão morar nesses condomínios, nessas casas, elas não pagam energia, elas não pagam água. Como que fica essa questão social? Tem uma conscientização? Existe um trabalho da equipe social da CDHU, inclusive com pós-ocupação que a gente fala, que no momento que você coloca aquela família num imóvel da CDHU, dentro de um condomínio ou dentro de um conjunto habitacional, você tem que criar a cultura nesta família, criar no sentido de orientar, de explicar qual é o funcionamento daquela unidade, que funciona coletivamente, não funciona individualmente. Então, até a questão, por exemplo, de aplicação, da implantação de medidores individuais, que até pouco tempo atrás os medidores eram únicos. Então, a pessoa não tinha o cuidado de economizar água nas tarefas cotidianas, porque ficava um pouco subjetivo. Aquela conta que vinha era a divisão do consumo de todo o conjunto. Ficava diluído, né? Quando ela passa a ter o consumo dela, ela passa a ter o interesse de economizar para poder, porque ela sente diretamente no bolso quanto que ela está gastando, Exatamente. ou a família dela está gastando. Vamos falar um pouquinho com o Duílio Ferronato, que é o nosso blogueiro convidado de hoje. O que tem no blog dele no Portal R7? Vamos lá, Duílio.
Bem, eu ando observando, né, no meu bairro tinha muitos mercadinhos antes, familiares, e agora esses mercadinhos estão sendo totalmente substituídos pelas grandes redes. Mesmo as grandes redes estão substituindo pelos pequenos. Mas eu andei olhando a porta desses mercadinhos e eles realmente têm uma justificativa porque eles somem, sabe? Primeiro que o atendimento é meio ruim e outra que eles também não levam muito em conta que as pessoas precisam ter um trabalho de sustentabilidade, né? Eles jogam o lixo todo no mesmo lugar, sabe? Então eu mesmo comecei a parar de comprar em alguns mercados que não respeitam algumas coisas. Eles misturam todos os lixos deles, enquanto que a grande rede já fiscaliza isso, né? Porque tem uma fiscalização maior também na grande rede, né? Mas o mercadinho começa a ficar obsoleto, né? E é isso que eu tenho tentado fazer. Hoje eu só consumo em lugares que eu vejo que eles respeitam algumas coisas desse tipo, sabe? Que eles separam o lixo, que eles não estão empregando gente sem registro, que os funcionários são respeitados, né? Essa é uma forma da gente cobrar, da gente pressionar, né, até a fiscalização e pressionar a nossa comunidade a agir de uma forma mais sustentável, porque esse é o comportamento que a gente espera, né, Duílio, daqui para frente. É o jeito que você tem para forçar a coisa a acontecer, né? Compre em quem está respeitando, né? Muito bacana. Então, se você quiser comentar esse texto do Duílio, entre no blog dele, no portal R7, r7.com/Duílio. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, continuamos a falar sobre as moradias ecológicas. Até já. O Uniblog está de volta hoje falando sobre moradias verdes, conversando com Fernando Chucri, que é coordenador da unidade gestora do programa Serra do Mar, também com Felipe Augusto Pinheiro, engenheiro civil e designer ecológico, e com Duílio Ferronato, nosso blogueiro convidado de hoje. A gente falou sobre essas iniciativas que a gente pode ter, tanto no estado quanto privada, na hora de construir, mas para quem já tem a casa própria ou mora de aluguel, mas quer otimizar o uso dos recursos, como a energia, a água, quais são as dicas que vocês dão? Vamos começar pelo Felipe. Eu acho que basicamente seria as pessoas tentarem observar aquilo que elas precisam, né? A água, o consumo de energia, os orgânicos que elas geram e a partir daí buscar soluções, né? Hoje em dia em São Paulo existe um movimento grande de pessoas implantando minhocários nos apartamentos. Que é para se livrar dos orgânicos. É para fazer a decomposição dos orgânicos e transformar algo que é prejudicial, reciclar isso em algo positivo, né? Então, minhocários são aquelas 3 caixinhas que você coloca o orgânico em cima e as minhocas embaixo. É isso. O lixo orgânico. Você cria 3 compartimentos onde você coloca os orgânicos, você tem uma comunidade de minhocas que fazem essa decomposição. No fundo você recolhe o chorume, né? Que nada mais é do que um biofertilizante para irrigar as plantas. E o produto disso você pode usar para plantios, para levar para uma praça perto da sua casa. Muito bom. O grande benefício é reduzir o volume de lixo. Que, de novo, o grande problema dos centros urbanos hoje é a disposição, é o volume de resíduos que é gerado, tanto doméstico como de construção, de todas as atividades humanas dentro de um determinado centro urbano. Então, agora, o Fernando falou no primeiro bloco sobre aquela questão da água ser dividida, né, dentro do valor do condomínio. Se no meu condomínio, quem está em casa não divide, não tem o reloginho individual, o que pode ser feito? Então, a Sabesp pode assessorar esse condomínio ou dar informações para esse condomínio de qual o procedimento que vai ser adotado para poder separar os medidores. É uma medida bastante eficiente, isso a gente já tem mensurado, que chega a reduzir 30%, 35% o consumo de água quando você individualiza os medidores. A pessoa passa a ser mais responsável porque vai doer no bolso diretamente de quem está consumindo. Tem um investimentozinho inicial na hora de colocar os relógios, mas depois vale muito a pena. Vale muito a pena. E uma dica que eu dou também, em particular, é trocar todas as lâmpadas amarelas. Só coloque lâmpadas brancas. Agora, daqui a pouco vai ter uma lei que não pode mais mesmo. Então, aproveite, já troque as suas lâmpadas e já comece aí o mês de setembro mais sustentável. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação do arquiteto Fernando Chucri. Muito obrigada. Obrigado. Do engenheiro civil Felipe Augusto Pinheiro. Obrigada, Felipe. Agradecido a oportunidade. E também do Duílio Ferronato, mais uma vez com a gente aqui no N-Blogs. E quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7 no site r7.com/Record News.
E amanhã vamos falar sobre como administrar o tempo na correria do dia a dia. Mande e-mail para o NBlogs ou dê sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.